Olá, pessoal! Meu nome é Molly e eu tenho 16 anos. Me conte, você se dá bem com seus irmãos e irmãs mais velhos? Eles sempre te intimidam? Meu irmão Matthew não me deixava sozinha nem por um minuto. Mas, um dia, aconteceu algo que o transformou em uma pessoa completamente diferente. Você quer saber o que o fez mudar? Então inscreva-se no canal e não perca a minha incrível história. Meu irmão Matthew sempre foi frio e corajoso. Ele jogava futebol, patinava, lutava e não tinha medo de nada. Eu era completamente o oposto. Tudo me apavorava. Eu era uma covarde no verdadeiro sentido da palavra. Eu tinha medo de altura, do escuro, de aranhas e de quase tudo mais. Mais do que isso, eu era muito insegura e tímida. Claro, tudo isso me chateava, mas eu simplesmente não conseguia mudar e ser tão destemida quanto meu irmão. Mas então, aconteceu algo que fez do Matthew um verdadeiro herói. Naquele dia, o Matthew e eu estávamos voltando da escola para casa. Estávamos conversando alegremente e discutindo alguns momentos divertidos que aconteceram mais cedo, naquele dia, durante o intervalo. De repente, ouvimos um barulho de freios e um terrível estrondo. Meu irmão e eu olhamos um para o outro e corremos para descobrir o que havia acontecido. As pessoas já estavam se aglomerando na esquina. Eles estavam olhando para um carro que havia batido em uma árvore. De repente, começou a sair muita fumaça do carro. A situação estava rapidamente se tornando perigosa, porque ainda havia pessoas lá dentro e elas estavam claramente inconscientes. Todos começaram a se afastar do carro fumegante e ninguém queria correr o risco de ajudar aquelas pessoas. Eu também estava com medo. De repente, meu irmão tirou sua mochila das costas e correu até o carro. Matthew, pare! O que você está fazendo? Eu perguntei assustada, mas meu irmão não me ouviu. Ele estava muito ocupado tirando as pessoas do carro. A fumaça estava ficando cada vez mais forte e o carro estava prestes a pegar fogo. Mas o Matthew ignorou o perigo e agiu muito rapidamente. Ele puxou primeiro o passageiro e depois o motorista. Quando eles estavam seguros, a multidão aplaudiu meu irmão. Ele tinha feito uma coisa realmente corajosa. Ele acordou na manhã seguinte como uma celebridade. Alguém na multidão filmou seu ato heróico e postou o vídeo na internet. As pessoas imediatamente começaram a falar sobre o Matthew e ele até conseguiu alguns fãs. O vídeo rapidamente se tornou viral e, um dia, repórteres foram até a nossa escola para entrevistá-lo. Toda a mídia estava escrevendo sobre o meu irmão. E, no final do mês, o prefeito da nossa cidade até o agradeceu pessoalmente por sua coragem. Resumindo, meu irmão se tornou uma verdadeira estrela na escola. Os professores fizeram dele um exemplo. Todas as meninas queriam namorar com ele e todos os rapazes o convidavam para suas festas. Sem surpresa, a fama logo subiu a cabeça do Matthew. Ele começou a agir como um pirralho arrogante e mimado. Ele mudou muito rapidamente e eu não o reconhecia mais. Mas a pior parte é que meu irmão começou a tirar sarro de mim. Ele ria da minha indecisão e fazia questão de fazer isso na frente de outras pessoas. Isso fazia eu me sentir péssima. E quanto mais isso acontecia, mais dolorosas suas piadas ficavam. Um dia, tínhamos que escalar uma corda na aula de educação física. Pareceu uma tarefa fácil para mim. Então, rapidamente subi até o topo e fiquei perto do teto. No entanto, assim que olhei para baixo, fui imediatamente tomada por um verdadeiro pavor. Eu vi o quão alto eu tinha subido e me agarrei à corda o mais forte que pude. As pessoas gritavam lá embaixo, me dizendo para descer, mas eu simplesmente não conseguia relaxar meus dedos. Fiquei pendurada ali por meia hora, até que alguém trouxe uma escada e me ajudou a descer. A escola inteira me viu sendo resgatada. Eu ouvi muitas pessoas rindo e dizendo que eu era uma vergonha para o meu bravo irmão. Foi tudo muito desagradável. Eu fiquei com tanta raiva de mim mesma. Por que fui tão covarde? E o que eu podia fazer para mudar isso? Quando meus pais descobriram o que aconteceu na escola, eles ficaram, é claro, muito chateados. E então, minha mãe se virou para o Matthew e disse: "Você deveria ajudar sua irmã a superar seus medos. Ensine-a a ser corajosa." Meu irmão recusou imediatamente e disse que não perderia seu tempo comigo. Mas nossa mãe insistiu e disse que era seu dever como irmão mais velho me ajudar. Então, o Matthew teve que aceitar a responsabilidade. No dia seguinte, ele me levou para a pista de skate com ele.
Seus amigos já estavam esperando por ele lá e começaram a praticar e fazer várias manobras. Eu os observei com inveja. Eu queria aprender a fazer essas coisas também. Eu disse isso ao Matthew. Ele sorriu e me deu seu skate. Tudo parecia muito perigoso para mim, mas eu decidi vencer meus medos. Eu me afastei e comecei a andar com o skate. No começo, estava tudo indo bem, mas depois, o skate escorregou debaixo dos meus pés. Eu caí e bati com força no chão. Os amigos do meu irmão riram e ele olhou para mim e sorriu satisfeito. Eu sabia que você iria falhar, ele disse. Na próxima vez, o Matthew sugeriu que eu fosse a um centro recreativo com eles. Havia uma parede de escalada muito alta lá, e meu irmão disse que me ensinaria a escalá-la. Achei isso uma má ideia porque eu tinha medo de altura, mas ele insistiu e disse que eu conseguiria. Então, eu tive que concordar. Chegamos ao centro e eu vi aquela parede de escalada. Parecia extremamente alta e perigosa. Eu decidi que não escalaria aquilo por nada nessa vida. Mas então, eu vi que os amigos do meu irmão estavam assistindo e esperando pela minha decisão. Achei que decepcionaria o Matthew se recusasse. E então, eu concordei. Comecei a escalar a parede e fui indo cada vez mais alto. No começo, estava tudo indo bem, até que olhei para baixo, é claro. Eu tinha escalado tão incrivelmente alto. Foi quando fiquei paralisada de medo mais uma vez. Me agarrei aos apoios de escalada da parede e não consegui me mover nem para cima, nem para baixo. As pessoas começaram a gritar lá embaixo que eu deveria simplesmente me soltar e descer usando a corda de segurança. Mas eu não consegui fazer isso. Foi quando Matthew disse em voz alta que me salvaria e começou a escalar a parede. Logo, ele chegou ao meu lado e fez eu me soltar. Descemos juntos. Senti muita vergonha de mim mesma por ser tão covarde, e meu irmão estava muito orgulhoso de si mesmo por ter me salvado. Naquele momento, percebi que ele havia me levado para a parede de escalada de propósito, só para que ele pudesse mostrar sua bravura e nobreza para os seus amigos. Eu me senti injustiçada pelo meu irmão mais uma vez. Ele nunca teve a intenção de me ajudar a ser corajosa. Eu estava sentada no meu quarto, me sentindo miserável. Fiquei extremamente frustrada por não conseguir superar meus medos e pelo Matthew ter me usado para parecer bom. Mas então, meus pensamentos foram interrompidos pela minha mãe, que entrou de repente no meu quarto. Ela disse que o Matthew tinha ido à piscina com alguns de seus amigos e eu poderia ir com eles também. Recusei, mas minha mãe disse que se eu continuasse agindo assim, provavelmente passaria o resto da minha vida sentada no meu quarto, com medo de sair. Eu não queria mais discutir com ela, então peguei minhas coisas e segui meu irmão até a piscina. Quando cheguei, imediatamente vi meu irmão com um grupo de amigos. Eles estavam conversando alegremente na beira da piscina. Eu não queria me juntar a eles, mas eles viram que eu estava ali e começaram a gritar para que eu me aproximasse. Então, fui até lá e me sentei ao lado deles. O Matthew descobriu por que eu estava lá e, de repente, teve uma ideia. Ouça, Molly, você deveria pular na água da plataforma mais alta, disse ele alegremente. Eu olhei para ele e percebi que jamais ousaria fazer uma coisa dessas. Era extremamente alto. Então, desisti imediatamente dessa ideia maluca. Mas meu irmão tentou me convencer a fazer isso e disse que pularia comigo. Mas isso não fez eu me sentir melhor. Eu disse ao Matthew que simplesmente não poderia fazer isso. Mas não tinha como parar meu irmão. Ele pegou minha mão e me puxou para o topo da plataforma. Eu resisti o máximo que pude, mas ele era mais forte do que eu. E então, finalmente chegamos ao topo. Eu olhei para baixo e quase desmaiei. Nunca fiquei tão apavorada. Não tenha medo. Vamos, vou contar até 3, disse o Matthew alegremente. Meus joelhos começaram a tremer. 1, chegamos à beira da plataforma. 2, nós nos preparamos para pular. 3, disse o Matthew e saltou. Eu fiquei parada na beira da plataforma. Eu não consegui pular. Eu vi meu irmão caindo na água e eu estava prestes a descer correndo quando algo chamou minha atenção. O Matthew ainda não estava subindo. Mais do que isso, ele estava deitado no fundo da piscina, imóvel. Eu soube imediatamente que algo ruim havia acontecido. Ele deve ter batido a cabeça e desmaiado. Mas ele se afogaria, sim. Ninguém por perto percebeu que meu irmão precisava de ajuda. Comecei a gritar, mas ninguém conseguia me ouvir com todo o barulho ao redor. O Matthew já estava debaixo d'água há muito tempo. Então,
Sem pensar duas vezes, dei um passo à frente e pulei. Eu não estava nem um pouco com medo. Tudo o que eu queria era salvar o meu irmão. Quando tirei da água, seus amigos imediatamente correram até nós. Eles me ajudaram e rapidamente fizemos o Matthew acordar. Então, as pessoas começaram a aplaudir e dizer que eu tinha feito uma coisa muito corajosa e havia salvado meu irmão. Eu não podia acreditar que tinha feito isso. Mas então, percebi que havia vencido meus medos e isso foi muito bom. No dia seguinte, eu me tornei a estrela da nossa escola. Alguém filmou o meu ato heróico e eu rapidamente me tornei popular. Repórteres vieram me entrevistar, assim como fizeram com meu irmão no passado. E eu me senti feliz. Eu descobri que ser corajosa era muito legal. Eu decidi que acabaria conseguindo superar meus outros medos também. O mais importante é que eu dei o primeiro passo. Quando voltei para casa depois da escola, meus pais também me parabenizaram. Minha mãe disse que estava muito orgulhosa de mim e feliz por ter uma filha tão corajosa. E então, quando eu estava sozinha no meu quarto, o Matthew veio até mim e me pediu que o perdoasse. Molly, eu sei que não tenho te tratado bem, disse meu irmão. Eu sorri e disse que não estava com raiva dele. Ele ainda era meu irmão mais velho. Foi assim que superei meus medos e fiz o Matthew voltar a me tratar bem. O que você acha da minha história? Escreva nos comentários se você ainda está lutando contra seus medos e seus entes queridos te apoiam.